Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, irmãos e irmãs. Exaltado seja Alá, verdadeiro soberano. Ele rege todos os assuntos, desde o céu até a terra. Logo tudo ascenderá a Ele. Que a mais excelente paz esteja sobre nosso mestre Muhammad, sua família, companheiros, até o último dia. Na primeira parte da aula sobre o dia islâmico, nós estávamos falando sobre o Salar Maghrib e terminamos a nossa aula num infográfico com marcações vermelhas, sinalizando momentos em que não é aconselhável, não é recomendável que nós realizemos algumas práticas. Então, esses momentos são momentos que nós somos desestimulados a praticar as nossas orações. E seguindo adiante, nós temos um slide que vai exatamente marcar um ponto que foi mencionado nesse infográfico que é importante dizer. Esse ponto exatamente é o zenite, esse meridiano, essa linha imaginária que passa sobre a esfera celeste. A origem da palavra zenite deriva da leitura desatenta da expressão árabe samat ras, significando literalmente a direção da cabeça ou o caminho acima da cabeça. Essa tradução para o latim medieval foi feita pelos escribas do século XIV e essa expressão foi incorretamente reduzida ao termo samat, direção. E ela foi gravada ao longo do tempo como cenite e, com o passar dos séculos, se tornou zenite. Essa linha imaginária, então, é um ponto de referência que o observador, evidentemente da Terra, tem uma referência com o próprio horizonte, mas também com tudo aquilo que está acima dele. Então, por exemplo, a oração do meio-dia é proibida no momento em que o sol está nesse ponto, porque neste ponto nós não temos a sombra e exatamente esse é o momento que corresponde a das partes do dia onde a oração é desaconselhada. Seguindo adiante, o próximo slide é uma pequena comparação do que se encontra na Igreja Latina. Nós temos as horas prescritas por Alá com precisão. Na Igreja Católica, na Igreja Romana, existem os momentos delimitados para a oração, mas existe uma certa mobilidade com esses momentos. De mosteiro para mosteiro, porque basicamente a tradição das horas canônicas ainda são mantidas em mosteiros e alguns conventos. Pouquíssimos leigos praticam esse momento litúrgico de se rezar numa hora canônica. Então nós temos aí, começando a partir das vésperas, vésperas completas, noturnos e matinas, laudes, prima, terça, sexta e nona. As vésperas seriam o nosso Maghrib, as completas seriam o nosso Isha. O noturno seriam as vigílias. As matinas, para algumas comunidades, por exemplo, os monges cartuchos, seria o correspondente ao Tarawih. As laudes seriam o correspondente ao nosso Fajr. Mas essa disposição muda muito de comunidade para comunidade e foi só uma comparação porque todas as tradições de origem semita brahmânica mantém de alguma forma o costume de se rezar essas horas canônicas. E no slide seguinte nós temos algumas fontes que vão marcar, que vão delimitar a importância do Salar Maghrib. Eu vou citar duas porque são 4. O primeiro é a 11ª Sura, Ayah 114, em que Alá diz assim: e cumpre a oração nos 2 extremos do dia e nas primícias da noite. Por certo, as boas obras fazem ir às más obras, e isso é lembrança para os que se lembram de Alá.
É importante notar a palavra primícias da noite. O começo do dia islâmico é exatamente marcado por duas orações: a oração do crepúsculo e a oração da noite. Nós estamos exatamente deixando, como eu disse no início da aula, as nossas atividades rotineiras, ordinárias, comuns, para retornarmos para casa e nos voltarmos para o Criador. Inclusive, na escola Malik, essa oração do Maghrib é chamada de oração sedentária, porque exatamente na grande maioria das vezes nós a fazemos em casa. Usando agora um hadith como referência, Abu Huraira narra que o mensageiro de Alá disse: quem orar 6 rakas depois do Maghrib e não falar sobre nada entre eles, será contado para ele como 12 anos de adoração. Certamente existe um ensinamento espiritual nesse hadith muito importante que mereceria uma exegese muito atenta. Nós conseguimos perceber que existe uma intenção de se corroborar esse momento como um momento importante do dia, de confirmar que, de fato, se nós nos dedicarmos a este momento, nós receberemos muitas e muitas bênçãos. No slide a seguir, nós temos então um infográfico que vai aí apresentar os estágios do período crepuscular. Nós temos 3 estágios neste momento do dia. O mais importante para nós é exatamente o crepúsculo civil. Nós já sabemos que o momento do pôr do sol é um momento proibido para a oração, então, quando o sol já está atingindo o nível de 6 graus abaixo da linha do horizonte, nós temos o crepúsculo civil. Esse período corresponde ao período do Maghrib. Então, esse momento, o centro do disco do Sol está 6 graus abaixo da linha do horizonte. Ele marca o fim do crepúsculo civil porque ele já está na transição para o crepúsculo náutico, que são 12 graus abaixo da linha do horizonte. Neste momento do crepúsculo, que corresponde ao Salar Maghrib, os objetos ainda são distinguíveis e, dependendo das condições climáticas, meteorológicas, grandes planetas e estrelas podem começar a ser perceptíveis ao olho nu. O céu nesse momento tem muitas cores: o laranja, o vermelho, os tons acinzentados, a mistura ainda de toda essa luminosidade refletindo às vezes em algumas nuvens. Então é um cenário muito interessante, muito bonito de se perceber. E se nós nos lembrarmos do livro Ser Muçulmano, do professor Assad Tarsim, ele vai, na página 258, falar especificamente desse momento do Maghrib, uma das 5 orações diárias obrigatórias. O horário para efetuá-la se inicia com o disco do Sol, quando ele cai completamente abaixo da linha do horizonte e o horizonte do hemisfério leste fica acinzentado. Ele reforça exatamente essa característica da luminosidade neste momento. Mais adiante eu vou explicar exatamente aí o hemisfério leste, porque isso pode confundir algumas pessoas. E passando adiante, nós temos aí um slide que comporta todos os momentos do pôr do sol. Os momentos do pôr do sol nós temos aí desde quando o disco solar toca a linha do horizonte até quando ele vai submergir. E neste momento nós sabemos que não é recomendado, que não é desejável que nós façamos a nossa oração. Se nós olharmos atentamente para essa foto, todas as superfícies estão perfeitamente nítidas. E a característica mais importante é que o Sol já submergiu na linha do horizonte.
mas a sua luminosidade ainda é muito perceptível. E essa é exatamente uma das características mais importantes deste momento de oração. Nós temos um exemplo exatamente do que é a intensidade de luminosidade no crepúsculo civil, náutico e astronômico. O crepúsculo civil, como disse muito bem o autor do livro Ser Muçulmano, é o momento em que nós percebemos todas as formas com muita nitidez. Então nós não precisamos de luz artificial para perceber as coisas. No crepúsculo náutico, algumas luzes artificiais, por exemplo, os postes, já começam a ser acionados automaticamente, porque a luminosidade já diminuiu bastante. Mas ainda conseguimos perceber as coisas, dependendo, evidentemente, de vários fatores climáticos e da nossa localização. Mas no crepúsculo astronômico, isso já fica bem diferente, porque aí nós realmente precisamos da luz artificial, porque já vamos ter aí uma baixa luminosidade ou, dependendo da nossa localização, praticamente nenhuma luminosidade, porque já estamos entrando no momento da noite. E no slide a seguir, nós temos exatamente o que o professor e doutor Assad Tassin descreve como hemisfério oriental ou leste. Se nós olharmos, a parte maior desse mapa corresponde exatamente ao hemisfério leste ou oriental. E a parte menor, que compreende as Américas, é o hemisfério ocidental ou oeste. Slide a seguir, o slide 14, ele é um pouquinho mais pedagógico em explicitar o hemisfério ocidental e o oriental, porque ele traz a linha de Greenwich como um meridiano divisor que delimita de forma imaginária essas duas grandes porções do globo. E para encerrar nossa aula, nós temos aí a imagem, a foto da mesquita de Famagusta, e o objetivo de falar dessa mesquita, de mostrar essa mesquita, porque ela está relacionada com a história de um colega que em 83 foi ao Chipre conhecer aquele belo país, e esse foi um dos locais em que ele esteve com sua família, e eles chegaram um pouco antes do Salar Maghrib, e ele num determinado momento viu um relógio, e esse relógio não estava com o horário correto, segundo ele. E ele alterou o horário que estava sendo marcado no relógio. E ele gentilmente foi corrigido por isso. E esse relógio era ajustado no momento do Maghrib para 12 horas. Isso simbolizava ali, exatamente o momento do pôr do sol. Então, todos os dias esse ritual era feito, e então bastava que todas as pessoas da comunidade soubessem qual era exatamente o momento do pôr do sol para saber qual seria o momento exato do nascer do sol. E o transcorrer do dia, todas as orações seriam identificadas por meio de um relógio simples de pulso ou de bolso. Evidentemente, ainda tem o fator da movimentação do Sol, e o deslocamento do Sol no orbe celeste interfere na questão das sombras. Então existia ali um entendimento que a comunidade deveria perceber os sinais da natureza para saber quais eram de fato os momentos de oração. Mas era muito significativo porque eles marcavam somente o início do dia islâmico. E a partir dele definia todos os outros momentos para as suas orações e atividades. Que Alá bendiga todos vocês, os abençoe abundantemente, e que o profeta Muhammad possa ser o nosso fiel intercessor. Salams.